Muito boa noite a todos vocês que estão com a gente pelo nosso canal do YouTube da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Eu sou Ronan Silva e hoje nós estamos aqui com o professor Mauro Moraes, como também o Maurílio Laureano, o Eduardo Damas. O Rony Oliveira não pôde estar aqui, que é o coordenador de publicações, porque teve imprevisto. Peço desculpa a todos vocês. Mas no momento ele vai estar com a gente no próximo podcast, ou vamos agendar e falar com todos vocês, tá bom? Mas enquanto isso, nós estamos também através do canal do YouTube, né? Você pode inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o seu joinha. E também aproveite agora que você está nos assistindo e compartilhe com os amigos aí, porque é muito importante, né? Porque toda vez que nós estivermos aqui pelo nosso canal ao vivo, você acendendo também as notificações do sininho da Rádio TV Imperatriz de Ribeirão das Neves, do nosso YouTube, você vai ficar sabendo que tem uma programação ao vivo para todos vocês, tá bom? Gente, nós vamos falar então dos 26 anos da Academia de Letras, Ciências e Artes, né? A ANELCA Nevense, né? Academia Nevense de Letras, Ciências e Artes, perdão. Então, o que acontece? Ela que tem os fundadores, né, que já há muitos anos aqui no nosso município, que é o professor Mauro Moraes e então o Maurílio Laureano, e estão aqui hoje para que você possa entender o quanto é importante essa academia que tem aqui no nosso município para todos nós, não só de Ribeirão das Neves, mas também do Brasil e até do mundo, né, professor Mauro Moraes, que também tem esse conhecimento que tem levado a Ribeirão das Neves e a ANELCA também. E nisso tudo que nós vamos levar no nosso bate-papo de hoje, desse podcast. E você que está na sua casa, muito boa noite então, porque a Mônica Tavares, que está aqui ao meu lado também, né, sempre participativa nesses podcasts que nós já temos feitos, né, Mônica, há bastante tempo. E eu quero que ela dê uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Boa noite, Mônica. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui hoje, nessa noite aí, né, especial, com o pessoal aí da ANELCA. Sou Mauro Moraes. Bem-vindo ao podcast Leitura do Café. Eduardo Damas. Bem-vindo também, muito bem-vindo. Daqui a pouquinho nós teremos o outro que estará com a gente, né? O Maurílio Laureano, que vai voltar na segunda parte. Vai voltar na segunda parte, né? E gostaria de dizer para vocês muito bem-vindos. E eu acho que hoje o nosso bate-papo vai render muito, vai ser muito bacana. E você que está aí nos acompanhando também, sejam bem-vindos. E vamos lá iniciar nosso bate-papo, né, Ronan? É isso aí, cumprimentando aí os nossos amigos na técnica, o Lucas Viana, né, com edição de vídeos aí, isso, também gravando. Tá gravando ali o Natan, né, Mônica, que é daqui da Casa Semifusa, onde que nós estamos aí transmitindo esse podcast para todos vocês, né? Então, o que acontece? Eu vou começar aqui desde o início aqui, Mônica, depois você vai fazer as perguntas aí que estão prontas, todas aí no seu celular, para o professor Mauro Moraes e também para o Eduardo Damas. Professor, muito boa noite. Mauro Moraes, seja bem-vindo ao nosso podcast da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Muito boa noite a todos, Ronan Silva, Mônica. É uma alegria imensa estarmos aqui nessa noite para a gente poder bater um papo aí sobre a história, né, sobre o caminhar da Academia Nevense Letras, Ciências e Artes, ANELCA, né, que esse ano fará 26 anos, né, de existência. Tá certo. Boa noite também, Eduardo Damas, que é o vice-presidente da ANELCA. Boa noite, Ronan. Boa noite, Mônica. Obrigado pelo convite, né? Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa ANELCA. E esses 26 anos, né, que é uma caminhada forte aí que a gente está, e vamos dar seguimento e mostrar um pouquinho da nossa ANELCA aqui para todo o pessoal de Neves. É isso aí. Professor Mauro Moraes, muito tempo de contar histórias, né? Se for falar, né, desses tempos todos aí, a gente não consegue, talvez, colocar tudo aqui hoje, mas foi um começo da ANELCA aqui no nosso município de Ribeirão das Neves. O senhor que já tem muitos anos como morador,
se eu não me engano, é mais de 40 anos. 40 anos. Mais de 40 anos. Eu já tenho 30 e poucos e, inclusive, foi um dos primeiros vizinhos que eu cheguei a conhecer, foi o professor Mauro Moraes, que a nossa casa praticamente é do lado, assim, da outra, né? É em frente, né? Então, eu agradeço muito pelos meus pais, que frequentavam a casa do professor Mauro Moraes, a família do professor Mauro Moraes, no interior, né? Então, nós juntos, somos, né? assim, como se fosse hoje, para dizer, uma família, né? Uma Correto. família já, praticamente, né? Então, a gente nos encontra hoje nesse trabalho que a gente faz, desses projetos, igual o professor tem a Anelka, e a gente tem hoje o nosso podcast, que é da TV Rádio Imperatriz, né? Daqui do nosso município de Ribeirão das Neves também, valorizando, né, professor? Perfeito, é patrimônio, né? Patrimônio importante, né? E mais que vão chegando em Ribeirão das Neves, os empreendedores, né? Como se ouviu esse crescimento que o município teve. Correto. Desse tempo todo, a gente hoje vê fantasticamente e crescendo cada vez mais. E, portanto, a Anelka, que começou assim, como o professor Mauro Moraes, que foi esse pensamento que o senhor teve, porque além de o senhor ser um professor de história, né? Português, me perdoe então. Português. Então, eu creio que vi ali aquelas livros, né? Porque a vida do senhor é livros, praticamente, se for falar, né? A vida do professor Mauro é livros. Dedicado aos livros. Então, o que acontece? Jeito, né? Aí, o que acontece? Nesse parte toda, ele não quis ficar só para ele, entendeu? Aquilo que ele vivia. Ele podia falar que não, tem outros também para viver essa história junto comigo. Então, eu creio que foi assim, nesse pensamento, que o senhor conheceu, igual falou o Maurílio Laureano, que é o ex-vice-presidente, né? É o segundo vice-presidente. Hoje é o segundo vice-presidente. Eduardo primeiro. Aí depois você nomeou aqui, Eduardo. Isso. É isso mesmo. Parabéns. Obrigado. Então, aí foi um começo, ali. Na verdade, na condição de professor de língua portuguesa na Escola Estadual Pedro de Alcântara Nogueira, eu criei ali, descobri alunos muito talentosos, que tinham assim, uma criatividade muito grande, e eu fundei uma academia escolar de letras ali no Pedro de Alcântara Nogueira. E dali foi um sucesso muito grande naquela época, 1997, 1998. Inclusive, escolhemos naquela oportunidade o Jô Soares para ser o patrono da academia, a ELPAN, Academia de Letras da Escola Estadual Pedro de Alcântara Nogueira. Mas aí, pensando no sucesso desse projeto, pensamos na questão do município de Ribeirão das Neves, onde tinham assim muitos valores, pessoas muito boas e preparadas, mas não tinha nada organizacionalmente com relação à literatura. E eu chamei o doutor Maurílio Laureano e juntos demos início a um projeto de uma academia municipalista de letras, que abrangesse todo o município. No início foi muito difícil, porque quase não existiam produções, uma ou outra, e fomos conversando, fomos fazendo convites, e no dia 2 de outubro de 1999, na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, fizemos uma reunião de fundação e posse da antiga ANEL, Academia Nevense de Letras. E naquela oportunidade descobrimos assim coisas valiosas, como por exemplo o escritor Danilo Horta, falecido Danilo Horta, um poeta que era presidente do Sindicato dos Escritores do Estado de Minas Gerais, nevense. Convidamos também, naquela oportunidade, o grande Adão Ventura, que tinha propriedade no distrito de Justinópolis, e já infelizmente também falecido. E fomos descobrindo talentos. E aquilo foi sempre nas reuniões mensais, convidando pessoas de outros municípios, palestrantes. Nós tivemos palestrantes de várias cidades. A primeira reunião, assim, começou com outras pessoas. Você se lembra, mas assim,
quando o senhor chegou com todo mundo assim, vamos sentar hoje para conversar e pôr nossas ideias, lembra? Correto. Tiveram, assim, reuniões preparatórias, né? Digamos assim, e orientação de como era o funcionamento de uma academia de letras, né? Mas não eram muitas pessoas, não. Sim. Mas aos poucos fomos formando, né, um grupo de escritores, um grupo de pessoas que eram ligadas às letras, né? Descobriu, inclusive, havia publicado já antes ali um livro de receitas aqui em Ribeirão das Neves, Bacana. pela Casa da Amizade, né? Tinha a Casa da Amizade em Neves e fez um livro de receitas. Descobrimos ali do Danilo Horta também algumas obras literárias. E em 1999, no ano 2000, eu e o Dr. Maurílio Laureano lançamos livros independentes. Eu lancei O Momento no Papel, um livro de poesias, e o Maurílio lançou também Espelhos da Alma, nos caminhos da vida. Então, a partir daí, começaram as produções literárias da cidade, assim, em quantidades bem assim, interessantes, né? Assim, motivacional, e muitas coisas bonitas foram lançadas, romances, contos, poesias e trabalhos de toda a natureza literariamente. Aí quando o senhor concluiu, assim, praticamente que deveria fundar a academia de letras. Correto, sim, ela já era realidade, porque foi fundado no dia 2 de outubro de 1999. No ano de 2000, nós já registramos a entidade em cartório, né, como personalidade jurídica, que a ANELCA tem o seu registro, né, como entidade desde o ano de 2000. E por aqui vieram muitas pessoas, sabe? Convidamos muita gente. 2 presidentes da Academia Mineira de Letras nos visitou naquela oportunidade. Foram, assim, momentos de muita cultura, de muita riqueza, de muita sabedoria que trouxeram para a nossa cidade. Tivemos aqui visitas, por exemplo, de uma cantora, da Kátia. A Kátia, assim, cantava aquela música Lembranças. Lembranças. Lembro, sim. Faz muito sucesso nos muito anos sucesso, 80, 90. Correto. A Kátia fez, assim, tivemos uma reunião belíssima, ela no violão, tocando as suas canções. Né, lembrando, Poesias, poesias. Lembrando de Roberto Carlos, né? Sim. Aí à noite nós resolvemos ainda ir lá pro Kaique lá, e ela fez outro show naquele mesmo dia à noite, sabe? Foi, assim, fantástico, maravilhoso, foi um momento histórico mesmo. Tivemos também visita de um príncipe da Nigéria, em Ribeirão das Neves. Tá vendo? Ó, o príncipe da Nigéria. Aonde que foi chegando? Otamail. Mas o que acontece? Nós, assim, as primeiras reuniões foram na Câmara Municipal de Ribeirão das Neves. Dado a importância que a gente viu, o significado para a cidade, que a cidade, né, que merecia ser vista de outra forma, enquanto muitos falavam de uma parte pejorativa, negativa, nós já tínhamos os escritores, né, pré-selecionados, já em exercício mesmo de academia. Então, reunimos sempre ali no espaço da Casa de Cultura, ali da Prefeitura, ali da Secretaria de Educação e Cultura, ali no Várzea Alegre. E recebemos aqui a presidente do Clube Brasileiro da Língua Portuguesa, professora Silvia Lourdes Araújo Mota. E fomos, assim, convidados para ir em muitos eventos na capital mineira também, sabe? E também o senhor ter viajado pelo Brasil também, né? Porque aí foi uma história diferente. Porque além do senhor ser o presidente da ANELCA, também o senhor é presidente de outras... Sim, sim. Porque, assim, apenas contando para vocês o caminhar da história, né? Em 2005, a ANEL expandiu-se. Ela tinha 40 cadeiras, passou a ter 100 cadeiras. 40 da literatura, 30 das ciências e 30 das artes. Mas muitos convites foram feitos, né? Recebemos muitas honrarias, muitos diplomas, muitos troféus, medalhas, mas recebemos um convite
inclusive reunimos a Academia Mineira de Letras algumas vezes, Clube Brasileiro de Trovadores. E então, em 2011, recebemos o convite para integrar a Academia de Letras do Brasil, subseção Minas Gerais. Bacana, né? Foi muito bacana. Parabéns. Muito obrigado. Onde eu ocupei a cadeira número 27. E ali, posteriormente, num outro projeto desenvolvido, o presidente global me pediu que eu sugeri que nós reuníssemos os municípios da região metropolitana da Grande Belo Horizonte. Entregaram também a cidade aqui de Esmeraldas, foi uma das últimas, né? Foi também, é verdade. Mas aí nós fundamos a Academia de Letras do Brasil, subseção Minas Gerais e da região metropolitana da Grande Belo Horizonte. E eu sou o presidente fundador e continuo até hoje na presidência. Vai fazer 12 anos que eu estou no comando da LBMG-RMBH. Bom, o que acontece? Então, nós tivemos a oportunidade de ajudar outros municípios. Por exemplo, Matozinhos estava desejoso de criar uma academia e nós tivemos a alegria, a honra de ajudá-los a organizar a Academia de Letras de Matozinhos, a AMA Letras. Depois, Nova Lima também, a Neves ajudou a Nova Lima a organizar a sua Academia de Letras, fornecendo estatuto, todas as informações necessárias. E tivemos também, como o senhor citou, eu fundei há 3 anos atrás, a Academia Esmeraldense de Letras e Artes, a ela. Eu fiquei na presidência durante 1 ano e por ter sido convidado para assumir a presidência da Academia de Letras do Brasil, subseção Minas Gerais, eu fui para a vice-presidência e então é uma academia que a gente frequenta muito, é uma co-irmã da ANELCA, que já está agora preparando para o lançamento da 3ª coletânea da ela. Ribeirão das Neves vai lançar a sua 19ª, né? 19 anos diz, né, Mônica? né? Já foi um patrono ali, né? Também, né? Das outras, né, professor? E a gente tem essa alegria de sempre disposto, né, a ajudar, né, os municípios que queiram montar suas academias de letras. Eu ia até fazer muitas perguntas, ele respondeu tudo. Não, mas porque... O que acontece? Até eu tinha falado no começo, assim, que eu até me desculpa aí, Mônica, porque eu sou meio improvisado das coisas, assim, para ver que eu não escrevi nada. E eu não sei nada do que ia fazer as suas perguntas. Acaba que você não tem como, igual eu falei. O que a gente falou de fazer? Barba... Cabelo igual. Aí já tá na cabeça da gente. Você até me desculpa por isso, mas vai botar uma oportunidade aí, vai procurando aí que você vai achar alguma coisa para falar. Inclusive, eu vou fechar aqui com o professor Mauro de Moraes, aí você fala com o Eduardo. Não é verdade? Na verdade, se a gente for olhar bem, a gente vai ficar aqui a noite toda. Eu vou falar é muita coisa. É muita coisa. Graças a Deus. O pessoal que tá aí acompanhando aí, gente, vocês viram que é muita coisa aqui, é muito rico. A história é muito rica. A história deles é muito rica e é um programa a cada mês. Aqui dá um programa para cada mês. Aqui a gente for destrinchar, nós vamos ter vários programas, né? Mas vamos pra frente aí e continuar, né, Mônica? A gente não pode deixar de fazer o convite aí para participarem, né, mais vezes com a gente. Por exemplo, a oportunidade, o meu irmão, o Rony Oliveira aí, que nos teve, pode estar aqui com a gente nesse podcast, teve um previsto em cima da hora, gente. O Rony teve. Ô, Rony, senti sua falta aqui, meu irmão, mas você tá no meu coração. Vou marcar o próximo. Mas ele vai estar aqui na próxima. Pra poder também. Outras vezes, né? Até porque, o Sr. Mauro, a gente aqui em Ribeirão das Neves, eu ia até te fazer essa pergunta, né? Sim. Que a ANELCA, ela contribui culturalmente, né? Não tem nem o que questionar. Você falou muita coisa aí. Atualmente, como que... só uma perguntinha, que eu gosto muito de pergunta. Como que você vê hoje, a tendência hoje dessa questão do trabalho que vocês desenvolvem aqui dentro da cidade? Perfeito. Com esses novos que estão chegando aí, essa juventude que está aí. Permanentemente, nós temos assim recebido pessoas que manifestam o desejo de conhecer a ANELCA, de vir a participar da entidade, e a gente faz, assim, pede a elas um período assim, de adaptação, de frequentar as reuniões, ver como que é o funcionamento. Sim. E até que culmine no final do ano, né, com a aprovação coletiva dos acadêmicos. Sim. E que tomam posse oficial ali
né? Recebendo diplomação, recebendo uma comenda, né? Medalha. Então, assim, é muito bom ver a riqueza de pessoas expressivas da literatura em Ribeirão das Neves. Pois é, inclusive eu tenho uma amiga que trabalha, ela é professora também de bagulho, ela quer muito conhecer você. Não, é uma Ela já honra para publicou nós. 3 livros. Que ótimo. Já esteve aqui com a gente, que é a Josi, né? Fica E ela o tem um sonho de conhecê-lo. Fica o convite para ela, então, na reunião do dia 28 Aí, agora. ó, Josi, ela tá ouvindo aí? Ela de tá acompanhando a junho, gente. tá? Dia 28, às 16 horas, ali no espaço da Escola Estudal, da Escola do Gênesis, ali na praça. Isso, com a ó, entrada Josi, ali pela lateral. oportunidade de você vir com a tá? gente. É uma honra muito grande para nós. Tem vários Com escritores novos que estão chegando. Isso, bacana demais. Ô, Eduardo. Ô, Mônica, deixa eu só falar com você uma coisa aqui. Cumprimento leitura com café, nós esquecemos. Leitura com café. Você entendeu no começo? Nós E estamos como aí. ela é o blog dela que é Eu sou propulsora né? do Leitura com Café. Eu vou falar um pouquinho do Leitura. O Leitura com Café tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui. É exatamente isso. Eu vi há um tempo atrás, né? Foi em 2017, eu adoeci, eu tive um problema nas cordas vocais e fiquei afastada da escola que eu trabalhava, né? E assim, eu sempre gostei muito dessa área literária, literatura. Eu não conhecia vocês, nem nada. Mas assim, eu sentia que Neves precisava ter alguma coisa que trouxesse essas informações para as pessoas na comunidade. Porque, então, quanto tempo vocês estão aqui na cidade e há pessoas que ainda não conhecem. Não conhecem, exatamente. Porque não Neves é uma conhecem. cidade muito transitória. Aqui mudam pessoas. Chegam pessoas novas. Então, vocês vão ter que estar sempre renovando o trabalho de Exato. vocês, porque vocês entenderam? Sim. Que pessoas vêm e vão. E vão. E aí, dentro disso aí, eu criei o Leitura com Café, voltado justamente à literatura. Só que aí veio também produções culturais. Hoje nós fazemos entrevista com cantores, artistas. Espetáculo, Né? hein? E aí acabou que a coisa se expandiu. Então eu faço o Leitura acabou virando um faz tudo. Ampliou. Excelente. Ele sim. Inclusive, eu só quero fazer um convite aqui, né, Mônica? Que a gente vai estar no teatro. Domingo Agora, dia 15, né? Às 15. 6 horas e 30 às minutos. 18 horas. 18 horas, né? Mandar um abraço pro Ricardo Assis. né? Da Big Boss Produções. Vai ter o lançamento Ele dos Guardiões de Eclésia, né? Ele é diretor cinematográfico. Você vê, é um coletivo que produzem filmes independentes. Tem atores aqui do nosso município, tá? E atores do nosso E município. também que já integrou a academia. E a Nelca, ela na arte, no segmento artístico, né? Nós temos aí músicos, compositores, né? Expandiu tudo. Essa área tem uma pintores, expansão. Então você né? tá entendendo da onde que sai e aonde que tá também? O Clevinho. Antipas. Clevinho, grande abraço para Ele vai você. estar lá também com a gente. Também né, é domingo. um dos atores lá. Então, portanto, eu convido todos vocês para domingo agora nós estarmos na Avenida Francisco Salles, 77, bairro Floresta, no teatro. Teatro Nossa Senhora das Dores, Nossa né? Senhora das Dores. Senhora das Dores. Então, fica esse convite para vocês aí que nós estaremos obrigado pelo com os convite. Guardiões de Eclésia, o lançamento desse filme que com certeza você, como nós, estaremos esperando, já aguardando ansiosos, né? Porque eu mal estou esperando para chegar esse domingo. E também terá participação do Márcio Seixas, que fez o dublador do Batman, né, original do filme, da Herbert Richards. Vamos estar lá, então fique convidado aí, todos vocês. Então, assim, Obrigado pelo convite, quando a gente viu? trabalha essa questão da cultura, seja ela literária, seja ela cinematográfica, igual os meninos fazem lá, acaba expandindo para outras coisas. Então, assim, a gente... O Leitura com Café, em pouco tempo, eu consegui já... O Ronan me convidou para ir para a rádio. E aí, disso aí, nós começamos a fazer... 3 anos já, né, Mônica, juntos Mais de nesse 3, trabalho. nós Tem temos, mais tempo, já por Já 5. vai para 5 Nossa, anos. passa rápido, Nós muito rápido. vamos fazer aniversário agora em agosto. Em agosto nós estamos fazendo aniversário aí de trabalho juntos, na TV Rádio Imperatriz. Mandar um abraço pro Também tem Rubão, né, muito. Rubão, que é aí, presidente nosso da presidente TV aí Imperatriz, da- pela oportunidade, né? nossa, também. E eu gostaria só de fazer uma pergunta aqui pro nosso amigo aqui, né? Eduardo. Eduardo Damas. O Eduardo Damas, eu tô até com o livro dele aqui, ó, gente. O Eduardo Damas, ele é escritor. Esse é do Esse é Dr. do Maurílio. Do Maurílio. Maurílio. Ah, esse tá. é do Maurílio. Você também tem, né? Não, eu não tenho publicado ainda. Ainda não. Tem Tem obras participado em escritas, tem participado em coletâneas, né? coletâneas. Ele Isso. participa. Isso, mas tá lá, né? Estamos lá. Fala pra
pra gente, já que você está aí acompanhando o Mauro, que você trabalha sempre ao lado do Mauro, né? Uma perguntinha aqui que chegou pra gente. Quais, assim, os maiores aprendizados da gestão ANELCA, que a gente oferece no contexto da entidade cultural? Bom, Como aprendizado, o que você tem a dizer para os nossos... A nossa ANELCA, a gente vem, né, com um trabalho bem direcionado, né, professor, para a população com cursos, tá? Cursos? Isso, nós temos cursos. Ano passado mesmo tivemos algumas formaturas, curso de espanhol, curso de inglês. Bacana. Né? Temos artesãs que também que dá alguns cursos também para aumentar mais, né, essa produtividade da academia, né? E a gente está sempre em contato com a população. A população de Neves é muito carente. Sim, né? muito. Então a gente tenta trazer, né, para a gente, dando esses cursos. São cursos gratuitos, né? E oferecido pela academia, com parceria com outras entidades que oferecem curso. Esse ano estamos com parceria com a M-Form, que é uma nova entidade que está surgindo aqui em Neves. Eles estão vindo forte, tá? Eles estão com bastante curso aí para oferecer no mercado. E nós vamos entrar, né, na M-Form, né, com essa parceria. O Eduardo é o nosso coordenador de cursos. Curso de inglês e espanhol. E aí você tem essa interação aí com... tem dialogado com escola, artista, instituições? A gente tem esse diálogo, né, com escolas, artistas, né, e na publicação, né, a gente já entra em contato com professores, né, com alunos, né, igual no última coletânea a gente teve a escola do Gênesis sendo representada, alguns né, alunos. que foi alguns alunos, né, com o apoio da produção da professora Nilza, né? Correto. Que é uma acadêmica também, escritora, e ela trouxe esses garotos para a gente, né, trazer desde novinho para conhecer a literatura. Né? E é muito importante aqui. Tem um telefone de contato aí para quem está assistindo, aí para poder entrar em contato com você, ou Eduardo? Temos telefone de contato, sim. Né? WhatsApp. WhatsApp. A gente pode colocar no link lá depois, A gente pode colocar depois. Pode falar, pode mas falar? é bom, pode falar. 99413-7464. Repita. Tá? 99413-7464. Tá certo, então. Isso é muito importante, porque dá, assim, dá uma notoriedade muito importante, né, ao trabalho que vocês desenvolvem no Ribeirão das Neves, né? E agrega demais, assim, muito gratificante mesmo. A população de Neves, como vocês mesmos falaram, é uma população carente. E eu acho esse trabalho voltado à área cultural, principalmente à literatura, muito, assim, prazerosa para as pessoas que estão inseridas, né? E quem está chegando também. Porque às vezes a pessoa ela tem um sonho de ser um escritor, por exemplo, e não tem onde procurar, ela quer desenvolver essa área, e aí já, né? Tem vocês agora, né? Pode estar procurando. Apesar que vocês já estão aqui há anos, né? 25 anos, para 26 anos, né? Bodas de prata já. Já, bodas de prata. Comemoramos no ano passado. O ano passado, no né? Instituto Federal de Minas Gerais. Inclusive, o próximo aniversário da ANELCA vai ter... que mês do cada ano? Vai ser no último sábado de novembro. Se não Tá me engano, certo. vai dar dia 28, se não me engano, de Você novembro. teve, né, Mônica? Você compareceu na... Já compareceu. tive lá em algumas já. É verdade. Todo ano eles fazem aniversário lá e eu tô lá acompanhando, né? Eu queria só fazer uma pergunta para ele. Você acredita que a literatura pode ser instrumento de transformação social? Como a ANELCA atua nesse sentido? Assim, claro que né? Não, com certeza. É instrumento para transformação, né? E como eu falei, a gente, né, trabalhando nas escolas, né, a gente já pega os meninos novos que têm um ramo para literatura, né, vão aprender a escrever, vão aprender a moldar certinho o seu livro, e isso aí a gente vem fazendo, né. Esse ano também a gente abrangiu mais o projeto, né, professor? Esse ano a gente vai entrar para as escolas municipais. Que bacana. Graças a Deus. Olha o reconhecimento, que reconhecimento Vamos importante, até né? as escolas. Até as escolas. Correto. Atualmente também eu faço um trabalho de literatura com os meninos, né? Sou professora no horário da manhã. Eu vejo tantas crianças que têm uma paixão com leitura. Gente, são muitos. Literatura infantil. Hoje, Mônica, não é só leitura, não. Eu lembro que tem muitas crianças
que desenhavam também. Isso, Tem essa arte também de desenhar. Arte, literatura. Então vocês gostam. Tem hora que eles fogem da sala, assim, vai no banheiro, passa lá na minha salinha lá da biblioteca para pegar um livrinho. Aí eu deixo pegar, né, sai escondido, nem a professora vê. Mas é muito bacana isso aí. É gratificante isso aí, a gente vê. A gente vê que o trabalho está sendo positivo. Aí que a gente vê, né? Porque a época minha de colégio que a gente tinha essa parte aí fala português, né? Mas era um nome que tinha... Comunicação. Comunicação. Era da comunicação. Comunicação. Que aprendi na comunicação o beabá. Isso. Então a gente tinha que aprender a fazer as letrinhas. Isso. Com o tempo a gente já começou a fazer o quê? Fala uma história do seu pai e da sua mãe. Conta aí pra gente. Aí você ia escrevendo uma coisinha, daqui a pouco, enquanto eu escrevia 4 letrinhas, eu tava com um folhão. Aí que o senhor via que a arte de desenvolver a literatura. O Só entendeu? Né? Eu lembro que a minha mãe, o professor conhece, eu não sei se ele conhece essa história. Ela tinha em casa, ela gravava em fita cassete o que ela escrevia com medo de perder. Olha só. Bacana, né? Você lembra do gravador? Em casa tinha. Ela ficava naquela paciência, porque ela tinha um sonho de mandar uma novela pro SBT, pro Silvio Santos. Então, ela tinha... Ela contou isso pro senhor? Contou. Você só está entendendo? E minha mãe nunca poderia estar hoje também na academia. Porque o Rony veio o dom, e veio adquirido da minha mãe. Então vem adquirindo essas crianças de sempre alguém esse dom. Isso. E esse dom que a gente não pode perder hoje. Não pode deixar passar. Agora, por exemplo, eu não tenho o dom de ler livros. Aí o professor Mauro falou comigo assim, da comunicação, eu te dou, você não lê. Ele falou, aí eu peguei e falei assim, às vezes eu tô lendo um livro ali, naquela hora vaga que eu tenho, porque eu tenho que tirar aquele tempo. Tem um tempinho. Aí eu vou e não vou no livro, mas o que eu vou? Eu vou na notícia. Perfeito. O senhor tá entendendo? Sim, então exatamente. eu tô lá me aperfeiçoando na notícia para dar informação. Isso. Mas o livro eu acho interessante, é uma arte linda que a gente tem dos trabalhos que vocês executam, né? Então, isso é uma valorização que eu tenho dentro do meu coração, é gratificante, porque às vezes eu não tenho essa capacidade, mas Deus deu para que vocês pudessem... E um detalhe interessante é o seguinte, que a cultura, né, ela é múltipla, né? Sim, ela desde... a dona de casa que faz o alimento, né? A arte de cozinhar, a arte da fotografia, né? Vai fazer a vestimenta, a roupa, né? Ali tem ali uma arte, ali, né? Então, assim, eu acho que cultura não pode ser luxo, não. Tem que ser uma coisa muito normal, muito comum na vida de todos nós. Com né? certeza. Nada assim para elite, não. É vida diária mesmo, executando algo, decoração, você decora bem a sua casa, você tem o jardim, a jardinagem. Tudo é arte. A jardinagem é cultura. Com certeza. A gente está partindo agora para o nosso segundo momento. Inclusive eu vou falar aqui pro Eduardo, para poder alguma coisa acrescentar e despedir, né, dessa primeira parte, porque o Maurílio Laureano tá vindo aí na segunda parte com a gente. Gente, porque eles são muitos, tá? Então a gente faz em partes. E olha que se a gente trouxer todos aqui, né? Nossa, são quantos hoje? São mais de 50 hoje. Você vê, gente. Então são 50 programas. Então, bora lá, Mônica. Eduardo, despede aí dessa primeira parte, né? Agradecendo também a você por estar aqui hoje com a gente. Agradecer vocês, né, pelo convite. Boa noite a todos que estão acompanhando. E foi um prazer, né, estar aqui com vocês. E a Anelka está de portas abertas. Abraço para alguém. Um abraço para minha esposa que está em casa. Minhas meninas. Ela que não chega em casa. Nilza, abraço para você. Um abraço para você também. E para minhas meninas também que estão em casa. Tá certo. Um abração para todos. Isso aí. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos voltar com a segunda parte com o professor Mauro Moraes, presidente da Anelka, e o Maurílio Laureano, que é o segundo vice-presidente também. E, portanto, não sai daí não, porque vamos voltar daqui a pouquinho com todos vocês. Muito obrigado. E aguarde. Nós voltamos com todos vocês com a segunda parte do nosso podcast pela TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, agradecendo a todos vocês por estar conosco aí, né, até agora.
nessa noite de sexta-feira, dia 13. Eita dia, hein? Dia 13. Mas, enquanto isso, nós vamos falar aqui com o professor Mauro de Moraes, presidente da ANELCA, como também o Maurílio Loreano, que é o segundo vice-presidente que está aqui nesse momento com a gente. E, portanto, você que está nos assistindo aí, compartilhe o nosso canal, deixa o seu joinha aí e fala com seus amigos, né, que você está assistindo e é um bom caminho, né, o professor Moraes, Maurílio Loreano, Mônica Tavares, a literatura que tem formado praticamente, não só no Brasil, o mundo todo, mas se a gente olhar por onde que foi lançado, isso aí já é séculos, né? Porque vamos se pôr aí pelo que a Bíblia foi escrita, outros livros também de profetas, né? Que é muita coisa, gente. E portanto, que a gente estava falando que se a gente pudesse ficar aqui, a gente ia ficar aqui mais de horas para poder falar sobre a literatura do Brasil, do que foi lançado. E portanto, nessa segunda parte que a gente está aqui hoje, igual eu falei, o Rony Oliveira, que é o coordenador, não pôde estar aqui. E ele teve um imprevisto em cima da hora, mas na oportunidade vai estar aqui conosco, convidado para poder participar com o nosso podcast. Então, vamos aqui voltar, né, Mônica, aqui a entrevista, né, logo, porque chegou aqui o vice-presidente da ANELCA, que é o Maurílio Loreano. Boa noite, Maurílio. Boa noite. Bem-vindo, Maurílio Loreano. Bem-vindo aí ao nosso podcast Leitura com Café da TV Rádio Imperatriz. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Tá certo. Enquanto isso, eu vou só voltar aqui no professor Mauro Moraes para falar com a gente assim, de hoje, que tem os fundamentos da ANELCA no nosso município de Ribeirão das Neves, o que tem trago nesses exato momentos assim, que o senhor tem apreciado, de últimos, assim, que o senhor tem que falar assim, essa que eu não posso deixar. Perfeito. Eu acho que escrever tem que ser algo assim que faça parte realmente das pessoas que têm uma boa visão de vida, né? Porque todo mundo tem sua história, né? Suas experiências, né? E é bom registrar histórias de vida, né? Acontecimentos. Você vê a questão das crônicas, né? Que é o dia a dia, fato. Você está andando na rua durante o dia, acontece algo e você de repente pode transformar aquilo numa história bem interessante, né? Mas os fundamentos da ANELCA é a valorização mesmo do potencial de cada um, né? Dos seus membros, dos seus escritores, que são pessoas intelectualizadas, pessoas que procuram assim, criar algo de muita utilidade para a nossa sociedade. Tá certo. Agora, vou passar aqui para o Maurílio Loreano aqui, porque eu estou vendo aqui uma coletânea, ou é um livro que está aqui? Eu estou até com o livro dele Esse aqui. é daqui, mas eu trouxe Esse aqui, né? O mais recente meu aí, né? Que eu publiquei no ano passado. Para você ver aí, né, na imagem, a frente e o verso, aqui atrás aqui, Mônica, né? Isso. Chama-se, o nome, por favor, é Portais de Luz. De Luz, né? Então, é um livro com um baú repleto de pérolas, né? Para que seja aberto por todos aqueles que são sinceros, buscadores que acreditam que há algo maior e que na maioria das vezes não enxergamos, mas que está bem à frente dos nossos olhos. Não apenas pelos olhos do coração, mas pela a visão da alma. Muito importante. Muito Maurílio profundo, Loreano, né? conta Profundo, um pouquinho né? pra gente Dessa produção dessa aqui. produção que você fez aqui. Esse aí é quase um segmento de alguns anteriores que foram escritos, os 3 primeiros, por exemplo. Esse aí é o 5º. Cada um tem seu estilo, né? E eu acho que aquele estilo de vida que cada um teve ao longo dos anos, desde a infância, de sofrimento, de muitas lutas, muitas batalhas, isso faz com que a gente busque de forma constante, eu não digo iluminação, mas um despertar, né, que está à altura de qualquer pessoa, mas que infelizmente a maioria, eu costumo dizer que dorme, né? Deixa passar a vida e não realiza aquele potencial que cada um tem para realizar, acaba em vão. Sim. Tá certo. Só para fechar aqui, a gente tem que, como eu falei aqui da vida, da história aqui do professor Mauro de Moraes, também o Maurílio Loreano, que está escrito aqui, né, próprio aqui mais essa produção sua aqui, nasceu em Dores do Dayá,
é advogado, membro e cofundador da Academia de Letras da Ribeirão das Neves, né? E, portanto, possui formação em Reiki, de parapsicologia, hipnose, cura, reconectiva. Nossa, você tem que voltar aqui. Ô, gente, além de ser aqui lançar, né, o livro, fabuloso. né? E tem mais coisa aqui. Olha só, mano, tá vendo? Eu falei, né, Então, no bora, primeiro a gente vai etapa, né, conhecendo tem que de chamar todos, né? Se a gente for fazer, podcast sobre toda a história da ANELCA, tudo, são vários programas, né? É verdade. Eu digo que essa busca, né, ela é constante, ela não termina nunca. Né? Ela não tem fim, ela tem um caminho, e a gente segue esse caminho. E aquele que eu escolhi foi esse de buscar o conhecimento assim de forma ininterrupta. Eu falo que é o alimento que eu não passo um dia sem estar buscando, sem estar aprendendo alguma coisa, e principalmente nessa área aí de medicina alternativa, que eu dediquei por longo tempo, e algumas das formações, tem outras na área de cura reconectiva, o reiki dos 3 níveis de cura, essa parapsicologia também, a hipnose, também 2 formações de hipnose. Então a gente vai acumulando conhecimento e uma hora tem que dividir. Tá certo. Não tem sentido você ter conhecimento e guardando para si. É preciso compartilhar. E a minha intenção, quando eu escrever esses livros, com esse segmento aí alternativo, de medicina principalmente, é compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Então, existem vários aqui, como se diz aqui, sou o guardião dos portais de luz, não somente para protegê-los de possíveis intrusos que desconhecem o seu verdadeiro potencial, podendo terminar por se queimar, mas para que a luz que sempre vive no interior de cada buscador seja mantida viva e nunca se apague, para que todos os buscadores busquem dentro de si mesmos, que é de onde se encontra a fonte de todas as coisas e não fora. E, portanto, isso é uma qualidade de vida, né? O que a gente busca de dentro da gente e passa. Sim, é uma característica de qualquer pessoa. Isso não é privilégio de alguns. Todos têm essa capacidade de desenvolver essa interiorização, que já existe. Todo conhecimento existe dentro de cada um. O que precisa é acordar. Aquilo que eu falo, às vezes a pessoa passa a vida inteira dormindo. Sim. Ou robotizada. Né? Exatamente. Eu falo até que eu chamo de androide. Então fica a vida inteira, às vezes, vivendo dentro de uma matrix. Sim. E não realiza aquele potencial que cada um tem para realizar. Não expande, né, o potencial. Não expande. É o comodismo, né? Comodismo. Infelizmente acaba... É muito mais fácil você deitar num sofá e ver um filme do que buscar a leitura de um livro ou escrever. Hoje nós estamos vivendo mal do século, né? Sim. As pessoas não lê mais. As pessoas querem ficar 90% da vida lá na rede social, Sim. na frente da televisão. E deixa acaba que a pessoa ela deixa de melhorar, né? A autoestima e aprender outras coisas, né? Não é muito mais cômodo? Sim. Deitar num sofá e assistir um filme normalmente de violência, que é outro problema, que contamina as pessoas, né? E eu falo que todas as pessoas têm o potencial para escrever, Todo mundo tem para elevar espiritualmente, para se interiorizar e descobrir esses valores. Toda pessoa ela tem um dom para sim, algo. Sim, né? Mas eu acho até que a questão da escrita é mais uma preguiça mental. Sim. Né? Eu vou me esforçar para quê? Ficar aqui pensando, escrevendo, enquanto podia estar ali vendo um filme, enfim, se divertindo de uma forma que Exatamente. não eleva a pessoa em ponto algum, pelo contrário, acaba se retrocedendo. Gostaria de fazer uma pergunta. Quais são as dificuldades que você viu, que vocês enfrentaram nesse período do momento que a ANELCA começou até agora? Quais foram as dificuldades? É uma pergunta para os dois, né? Muitas dificuldades. Quais foram essas dificuldades? E a principal delas é financeira, porque quando nós criamos, o professor Mauro e eu decidimos por criar a academia há 26 anos, não tínhamos nada, nem lugar para reunir, nem dinheiro para constituir o contrato, o estatuto, nada, sem contribuição alguma de terceiros. Aquela época que a gente ainda botava carta no correio e pagávamos com dinheiro do nosso bolso. Então, assim, e nunca deixamos de realizar reuniões durante esses 26 anos, a não ser um período
de férias escolares, que normalmente tem esse recesso, que é um mês, ou no meio do ano, né, Mauro? Duas reuniões. Nunca desistimos e nunca deixamos de realizar uma reunião com quantos estivesse ali, 2, 3, 10, enfim. Nós realizávamos essa reunião. Então, foi persistência durante esses 26 anos. Dificuldades temos até hoje, porque ainda não temos uma sede própria. Mas continuamos na mesma linha. Vamos jamais desistir. Jamais. Com certeza. Mauri Laureano, né, esse lançamento, Portais de Luz, é a última profecia, revisão do professor Mauro de Moraes e Sônia Lúcia Laureano. Sim. E também a formatação aí de Marcos Vinícius Flor de Gontijo, capas Marcos Vinícius Flor Gontijo, né? E, portanto, aqui, inclusive para adquiri-lo, tem como adquiri-lo para quem quer adquirir esse livro. E também até fala aqui, né? Aproveita aí, porque eu estou passando aqui nessa segunda parte aqui. Adquirir e receber este livro, o leitor ganha o direito a uma licença de uso já disponibilizado na penúltima página deste livro. Portanto, está aqui, né, em benefício, será válido aqui até dessa data de nascimento da licença de uso, até 31 de dezembro desse ano, de 2026. Então, o senhor pode falar, o Maurílio, aí, sobre, para quem quiser adquirir o Portais de Luz e a Última Profecia. Isso aí foi feito um contrato com a editora, né, que já consta nele aí, a Biblioteca 24 Horas. Então, entrando no site lá da Biblioteca 24 Horas, se eu não estou enganado, também está na Amazon. Amazon, né? E outras livrarias aí, espalhadas aí. Ô, Natan, foca aqui para mim, por gentileza. Aqui, ó, gente, ó, tá aqui, Portais de Luz, pelo contato de telefone, algum... Não, aí é só entrar mesmo na Biblioteca 24 Horas. Sim, perfeito. Que ele vai aparecer lá com toda certeza. www.biblioteca24horas.com, tá, gente? Então, para você adquirir, www.biblioteca24horas.com. Vocês têm alguma outra obra que vocês gostariam de colocar o pessoal que está acompanhando aí o nosso debate? Nós temos, assim, anualmente a publicação de uma coletânea, né? É um projeto onde cada escritor, cada participante tem 4 páginas. E esse ano vai ser a 19ª coletânea Anelka em prosa e verso. Eu acho que eu tenho umas 3. Eu acho que eu tenho. Então, assim, e esses livros são importantes porque é a oportunidade que tem, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue lançar um livro solo, mas ele entra na coletânea, Sim. se torna conhecido. Incentivo, né? O incentivo se torna conhecido pela qualidade da sua produção, né? Então, temos muitas obras. A Anelka já produziu ao longo desses tempos muitos e muitos livros. O Dr. Maurílio está no 7º, 8º livro? Esse aí foi o 5º e eu estou com 2 já praticamente pronto. Eu devo lançar 2 esse ano. Ainda esse ano esses 2 vai ser lançado. Que bacana. Eu lancei 12 livros. É difícil a gente né? lançar livro, porque eu acabei... É uma gestação, né? É um processo, né? Eu entrei nesse ramo agora, eu estou começando a escrever meu primeiro livro, né? Tá assim, devagar ainda, mas assim, eu ainda nem sei como é que eu vou publicar, mas assim, os caminhos vocês vão me ensinar, né? Tranquilamente, Mas- passo por passo. Eu acho que sai. Mas não vai é só- demorar, mas sai. Não é só chegar a escrever no papel e colocar aqui no Podem livro, não. contar conosco, Isso dá um trabalho. Dá muito Dá trabalho e eu falo que... Vou chamar vocês que eu quero. E eu falo para escrever um livro, a gente não pode ter pressa, não. Não. Tem que ter muito cuidado, porque eu falo que depois de estar publicado já era, né? É verdade. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu costumo escrever e deixo lá por uma semana, 2, até um mês. Uhum. Depois começa tudo de novo. Então essa coletânea, professor Mauro, para quem está assistindo a gente, que quer procurar a Anelka, tem um sonho Também, e pode procurar, também. no caso, a academia, Correto. que tem esses ensinamentos aí e essa força que vocês dão para poder entrar nessa coletânea, né? Porque eu sei que o senhor fez isso com bastante pessoas que chegaram, porque outros tiveram essa chance. Então, portanto, o senhor também dá chance a outros que o senhor já sabe que tem um trabalho bom, né, que é bem feito. Correto. E, portanto, o senhor fala, não, esse aqui eu tenho que lançar. Não é mesmo? É verdade. As coletâneas participam dela os acadêmicos e como a gente tem um projeto assim de no mínimo 20 participantes, no máximo 40
participantes. Então, os acadêmicos, muitos participam e nós fazemos convites para que os novos escritores venham a participar da coletânea também. Viu essa importância Então, de você estar assistindo? há esse espaço aberto, né, para a publicação e esse ano, também. Nessa coletânea desse ano, a gente está fazendo uma parceria com a prefeitura para alunos do ensino médio. Nossa, que bacana. Está participando. Então, que bacana. a Secretaria de Educação A EJA também seria interessante, né? municipal não vai dar tempo assim de expandir isso, mas a intenção no próximo ano é expandir para outros níveis escolares. Então, o que eles vão fazer? Vai abrir esse concurso interno, conjuntamente com a academia. Vão chegar 3 primeiros colocados lá, e esses 3 primeiros colocados vão ter direito a essa publicação nessa coletânea desse ano ainda. Que bacana. E isso que você está falando, Ronan, sobre a participação de novos, está aberto também a escritores, que hoje tem escritores que às vezes não sabem que a academia existe aqui. Sim. E a ANELCA está aberta a essas pessoas que basta procurar para preencher. Lógico, vai ter que preencher os requisitos, preencher um documento, responder algumas perguntas, para participar, inclusive, em uma cadeira da academia. Não só no segmento literário, mas também no artístico e científico. Porque igual a Mônica falou, tem muita gente aqui dentro da cidade que ainda não conhece. Não conhece. Mas se conhecer nesses fundamentos... Até porque Neves, Ribeirão das Neves, é uma cidade Mas já está bem transitória, né? encaminhado. E, assim, a cidade já está crescendo muito, então está vindo muitas pessoas para cá. Tá. E essas pessoas que estão chegando agora não precisam ter acesso e conhecer os trabalhos culturais que nós temos aqui dentro da cidade, né? E a cidade crescendo, que a gente, quando nesses 40 anos aí, vamos dizer, tinha 200 mil pessoas no município? É mais, né? Tá Não, quase nessa época, 400 mil, tô né? falando dessa Quase época que nós 400 chegamos mil. aqui. Não, eu tô falando Da época, há né? 30, 40 anos atrás. Sim. Isso. Sim. A gente chegou na cidadezinha, que é Ribeirão da Neves, que tinha praticamente aí, era a cadeia, né, que fomentava aqui, ali como todo mundo conhece ali, o COR, né, e como também, que a gente pode falar de grande aqui, não tinha praticamente nada, né, então, portanto, Ribeirão das Neves, esse crescimento enorme que teve no município, então tem levado a população, né, aonde que procura saber também dos conhecimentos, né, do que oferece pra gente, porque eu tive aí na inauguração de empreendedorismo também, outras que são já, que tem feito, né, igual o senhor falou, da prefeitura aí, que tem abrido essa porta aí também para esses alunos das escolas da educação, e entre outros. Então eu acho que isso é primordial para uma cidade grande, que a gente pode falar, uma cidade grande, que já tem mais de 400 mil habitantes. E aí, professor Mauro Moraes e Mauri Loreano, o que vocês enxergam para esse futuro? Eu vejo assim que Ribeirão das Neves é uma cidade que tem desenvolvido assim de uma forma espantosa, né? Sim. E a qualidade de vida também tem melhorado, né? Você vê, por exemplo, aqui quantas instituições começam a se organizar, o caso do Semifus aqui, que oferece aos jovens espaço para expandir seus conhecimentos, suas artes, né? Nós temos aí, então, uma Ribeirão das Neves que tem... Antigamente você queria comprar alguns móveis, queria comprar objetos eletrodomésticos, você tinha que ir lá no centro de Belo Horizonte. Até para pagar contas, né? Exato. Ou venda nova, que tinham poucas. Hoje não, você encontra todo tipo de lojas em Ribeirão das Neves, farmácias, drogarias, né? Então, assim, a cidade evoluiu muito, Cresceu muito. E, então, eu vejo Ribeirão das Neves assim, num avanço muito grande. Ribeirão das Neves tem uma cultura muito rica. Exatamente, Mônica. Precisamos, muito rica mesmo. precisamos prover, né, essa grandiosidade aí de conhecimento dos nossos municípios aqui, né? Exato. A questão da tecnologia também, né? Hoje nós temos aí empresas de internet aí, oferece né, serviços, né, de qualidade ou não, mas pelo menos você pode escolher ter essa oportunidade, né? Correto. Então foi bastante primordial o crescimento do município, como também favorecendo a população desse município aqui tão querido, que nós sabemos que nós somos moradores já há anos, né?
E, portanto, eu acho que é assim mesmo, o professor Mauro Moraes. Mauri Laureano, o crescimento de Ribeirão das Neves, você que já trabalhou diretamente com a população, o que você me diz assim da população que tem passado naqueles tempos e hoje tem mudado, que também já relevou, né? Que você acha assim, não, agora já está certo ou ainda falta muita coisa? Eu estou aqui há 42 anos, quando esse bairro aqui não tinha nenhuma casa, naquela época. E o Mauro foi muito feliz no que ele diz aí com relação a esse crescimento, a esses segmentos, principalmente do comércio, né, em geral, que a gente não precisa mais sair. Era comum naquela época você ver dentro dos ônibus pessoas comprando em supermercado em Belo Horizonte para trazer as suas compras para cá. Eu presenciei isso várias vezes. Quantas vezes saí daqui para ir no Mercado Central para comprar aqueles produtos, os produtos naturais que eu tenho hábito de utilizar, não preciso mais fazer isso, né? Então, e no que diz respeito à academia, por exemplo, como já foi falado aqui, a dificuldade inicial, hoje eu a vejo como uma entidade que está seguindo uma mão única, sem retorno. É só crescimento. Né? Temos hoje 2 ou 3 já aguardando para entrar, né, no segmento literário. Então, continua surgindo os talentos. À medida que vai conhecendo a existência da academia, né, porque a maioria dos autores hoje, principalmente os iniciantes, o que nunca publicou nenhum livro, a maioria fica constrangido, com vergonha de mostrar seu trabalho, porque, não, isso aqui não sei não. E quando você vai ver, são valiosos os trabalhos dessas pessoas. Né? E a academia apoia essas pessoas e tem surgido talento um atrás do outro na medida que o tempo vai passando, é só crescimento. O Rony fala assim, às vezes está aí julgado no fundo da sua gaveta aí, aquele que você escreveu, você não dá nenhuma importância. Tira aquilo para fora, traz aqui. Você entendeu? É uma coisa assim, mais ou menos. Então é essa a importância que tem, né, Mônica? Às vezes eu publico alguma coisa lá no meu canal lá, né? Eu sempre tenho uma parte lá que eu coloco algumas publicações literárias, e assim, eu vejo assim, os comentários, assim, hoje você postou aquilo que eu queria ler. Obrigada. Gente, eu acho que eu vou fazer um livro só de comentários positivos de obras literárias, dá um outro livro. Certamente. As pessoas gostam muito assim, hoje você colocou um tema que tá batendo comigo, e a pessoa coloca lá um texto embaixo. Assim, aí eu falo assim, não, você tem o dom também, então vou fazer o seu, entendeu? Todos com certeza. E vocês fazem esse trabalho que é incentivá-los, né? Sim. A academia está aí aberta para qualquer pessoa, qualquer talento. Então, você que está aí seguindo nessa noite aí especial com a gente, você que acompanha a TV Rádio Imperatriz, o podcast Leitura com Café, não deixe de escrever a sua obra literária. Nós estamos aqui com o pessoal que, se tem alguém que entende, estão aqui hoje, né? Mônica, eu queria assim, lembrar, doutor Maurílio, né? A questão dos diários, né? Os jovens antigamente escreviam diários, né? Cartas, né? De amor. Tudo isso são pérolas. Né? Pérolas. Retratam ali aquele instante da bilhete? sociedade. E o tal do bilhete? O bilhetinho correio elegante. Eu acho que o que falta mesmo, na maioria dos casos, são incentivos. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, isso foi há muitos anos, e eu trocava carta com alguns amigos distantes que viajaram para outros estados, e o que eu escrevia na carta, ele falava assim, nossa, mas como você escreve? Por que você não escreve um livro? Bom, isso é um incentivo de todo tamanho para continuar. Então, o que falta nas pessoas é isso, ter um incentivo, ter um apoio para que elas prossigam, porque, eu repito, todos têm a capacidade, o que falta é isso, é o apoio, normalmente. Tá certo, igual, por exemplo, a Ribeirão das Neves aqui, de exemplo, igual vocês têm obras de artes, né, que são livros, entre outros, mas a gente também vê que Ribeirão das Neves, aqui igual o caso do Lucas Viana aqui, que é compositor também, né, então tem vários aí que escrevem, né, a música em forma de poesia, né, então tem esses talentos aqui no nosso Ribeirão das Neves também, entre outros, que eu poderia falar aqui o nome até amanhã. Então, agradecer também e lembrar que o Lucas Viana aqui, o professor Moraes também, eu não sei se ele também faz parte aí. Tá vendo? Então, olha para você ver a importância que tem a Academia de Letras de Ribeirão das Neves, né? Que a maioria estão aí já
conhece o trabalho que é feito e tem se agregado e tem mostrado que a ANELCA aqui no município de Ribeirão das Neves é muito importante para você. Entendeu? Então, procura a ANELCA aqui no nosso município de Ribeirão das Neves. O professor Moraes vai falar aqui o telefone de contato para você, né, entrar aí com a pessoa indicada, que é o caso, o Eduardo, né, que está lá, né, ou tem mais também, o professor? Não, somos muitos acadêmicos, né? Mas o Eduardo tem cuidado agora mais um pouco questão dos cursos, né? Sim, então para fazer os cursos, sim, perfeitamente. Então, assim, nós estamos à disposição dos interessados e o telefone do WhatsApp, né? Sim, perfeitamente. É o 998 26 56 38. Então é o 998 26 56 38. Então o WhatsApp aí para você entrar em contato aí, gente, com a ANELCA, tá bom? Sempre vai ter alguém lá para atender do horário comercial, né? Perfeitamente. Lembrando que nós temos as reuniões normalmente no último sábado de cada mês. Estamos se reunindo lá nas dependências do... E é aberto a quem quiser Sim, estar, né? exatamente isso. Vou lá, vou lá. Às 16 horas, sempre no último sábado de cada mês. Sempre no último E sábado. mesmo que não entre em contato, pode comparecer lá. Lá mesmo a gente bate um papo. Um Essa prazer pessoa muito grande receber o a Lucas todos. Viana, que é o professor de música, aliás, tudo que eu sei de música ele que me ensinou. Que também já tem essa qualidade, é músico também, né? Toca violão, diz que toca violão aí, tá vendo? Então ele faz parte também lá ele é acadêmico. E ele não fala, ele fica caladinho, mas ele também escreve. Só Ele não está aqui com a só gente, não publicou viu, gente? ainda. Ele tá, Né? lá ele tá assistindo aí com a gente. Não é ali. para falar assim, não, mas ele é mil e utilidade. Se você vê o que o Lucas faz, quantas Sim. pessoas faz uma ou duas coisas, ele tem um talento, entendeu? Esse Tem talento muito, que o Lucas tem, que eu muito conheço talentoso. já há algum tempo aqui na nossa cidade de Ribeirão das Neves, eu fiquei encantado pelo que ele faz e pelo trabalho dele, porque só entendeu como é que é? Você também conhece, né, Maurício? Então eu acho que, parabéns, viu, Lucas, pelo que você faz aí, aqui na cidade de Ribeirão das Neves, pelo seu trabalho também que você tem, e tá com um grupo aí de A pagode gente não tá também. vendo o Lucas, não? Tá. A gente não tá vendo o Lucas, não, mas O ele tá, Lucas aqui, Viana. ele tá aqui acompanhando aqui nos estúdios, tá, gente? Sem falar nos filmes que ele já fez, né? O Também. Michael Jeca, né? Sim. Tá no canal do YouTube, né? Sim. Você vê lá o trabalho que o Lucas tem feito. Ô, gente, o papo Não é está isso mesmo? muito bom, Vamos fazer o seguinte mas aqui. a Casa Semifusa já... Já deu o horário já aqui. me timaram aqui. A gente podia ficar aqui, né, mais tempo, muita coisa pra gente colocar aqui. Mas estamos partindo para os nossos finalmente aí, vamos fazer nossos agradecimentos. Queria ficar mais, né? Mas... Tá certo. Vamos voltar, né, Mônica, assim, Sim. para outro podcast, né? Daqui a pouquinho, né? Nós vamos ter outro, mas a gente vai informar para vocês aí. Os próximos que nós vamos realizar aqui na Casa Semifusa e colocar aqui no nosso canal da TV Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves. Não é isso mesmo? Isso. Então, vamos partir para os nossos agradecimentos finais. Às vezes tem alguma coisa para falar, o professor Mauro Moraes e Maurílio, pode ficar à vontade aí. Para nós fazer nosso encerramento aí. Perfeitamente. Gostaríamos de convidar, né, aqueles que tiverem interesse pela literatura para estarem presentes na nossa próxima reunião da ANELCA, a 204ª reunião, ou seja, número 204, reunião ordinária, que vai acontecer no dia 28 de junho, às 16 horas, no espaço do Colégio Gênesis. Serão todos muito bem-vindos. Centro de Ribeirão das Neves, né? Pé do posto de gasolina ali, né? Começa ali no supermercado BH, Sim. ao lado dos Correios, da agência dos Correios perfeito. ali. Isso, atravessa ali. Mas gostaria muito de agradecer, parabenizar a vocês por esse excelente programa, Ronan Silva e Mônica, agradecer a Casa Semifusa, agradecer também o Natan, né, ao nosso querido amigo Lucas Viana, e dizer que estão de parabéns. É isso mesmo, é uma nova cidade, é uma nova mentalidade, é um novo tempo, e isso é sucesso, isso é progresso, isso é desenvolvimento. Um abraço fraterno a todos vocês, ouvintes, né, e também aqueles telespectadores que estão ouvindo aí pelo YouTube, tá na sua casa aí sentado aí no sofá. Um abraço acadêmico, um abraço literário. E muito obrigado. O senhor também tem uma palavra que eu não esqueço nunca. O senhor fala assim sempre, um abraço fraterno.
Sempre. É preciso a fraternidade, né? Tá vendo? De todos nós, não é verdade? Então, Você Um abraço sabe por quê? fraterno. Um abraço Porque é difícil também. uma pessoa hoje introduzir essa palavra. Aí você vai ver o fundamento da palavra. Eu aprendi com o professor Mauro Moraes, um abraço fraterno. Me fala aí, Mônica, quem é que você já viu falar essa palavra? Eu conheci o professor Mauro Moraes. Pra você ver, você vai aprendendo cada dia mais. Eu, Então, vamos partir para o nosso finalmente, nós não queríamos, né? Tá encerrando aí. Eu convivo com o Mauro só na academia esses 26 anos, eu conheço bem. Essa relação fraterna é muito importante. Viu? Eu não falei. Então, gostaria de agradecer a vocês profundamente por esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. E principalmente por esse momento de divulgação, né, de uma instituição que a gente considera ímpar no município, tão importante para a divulgação da literatura e artística em Ribeirão das Neves, que infelizmente ainda carece, né, dessas divulgações, e o trabalho que vocês estão fazendo é digno de aplausos. Tá certo. A Mônica, despede aí, porque eu só vou falar o fechamento final aqui. E bora lá. Eu gostaria de agradecer, né, os nossos telespectadores que estão acompanhando pelo YouTube, os seguidores de todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todo mundo que está aí acompanhando a gente. É isso aí. Foi muito gratificante. Gostaria de agradecer mais uma vez. E teremos outros momentos, convidados, de coração. É isso aí, gente. Tá certo, professor Mauro Moraes, Maurílio Laureano, são os fundadores da ANELCA aqui da nossa cidade de Ribeirão das Neves, querida. E dizer a vocês dois que agradecer também por estar conosco nesse dia tão importante, que vai ficar marcado tanto para nossas vidas como futuras. Que vai assistir esse hoje podcast vai lembrar. Professor Mauro Moraes, o senhor vai ficar nessa lembrança desse tempo de agora, desde o começo, como também Maurílio Laureano, que são os fundadores da ANEL, que é suma importância para a nossa cidade de Ribeirão das Neves. E, portanto, eu deixo para os senhores aí, como se diz, né, aquele abraço mesmo, apertado abraço aos senhores. Fraterno. Fraternamente, e o resto da minha vida, pode ter certeza que, como os senhores também, vai deixar esse legado tão importante para o nosso município. E isso vai ficar marcado no coração de cada pessoa do nosso município de Ribeirão das Neves. Obrigado. Isso aí, Obrigado. gente. Você, né? Parabéns. Então, mais uma vez agradecer você aí, telespectador, que está acompanhando. Até a próxima. E é isso aí. E mandar um abraço aí para o presidente da TV Rádio Imperatriz, que é o Rubão. Também a Marli Valadares, o Valtinho Menezes, né, que sempre nos ajuda nos nossos trabalhos tão importantes, né, da Rádio e TV aqui no nosso município, mas já bem reconhecido também, já em nível aqui praticamente do estado de Minas Gerais, do Brasil, e levando aí para todos vocês as imagens, né, como também o som, né, importância que a gente tem de levar e interagir com você, e fica aí a nossa alma guardada aí do fundo do nosso coração a todos vocês que estão nos assistindo. Compartilhe esse vídeo, inscreva no nosso canal da TV Rádio Imperatriz, e também você que está assistindo aí, convide outros amigos e fala da importância da ANELCA, como também do nosso trabalho que nós estamos realizando aqui na nossa cidade de Ribeirão das Neves. Agradecendo ao Lucas Viana mais uma vez aí pela gravação dos vídeos, né, que está fazendo, também a Casa Semifusa, o Natan que está aqui hoje também operando o estúdio podcast, e aguardo vocês aí em mais um podcast do Leitura com Café da Rádio Imperatriz. E também aguardo a todos, porque se precisar, pode contar aí, né, com o nosso trabalho aqui no podcast, entrar em contato com a Mônica Tavares, que vai falar o telefone de contato dela, para você vir também realizar o seu podcast aqui. Porque, igual nós falamos, né, isso é a contribuição que nós fazemos para o próximo. 991271362. Repete aí. 991271362. Isso aí. E agradecer novamente. Até a próxima. Tchau, gente. Muito Tchau. obrigado aí. Tchau, Até um abraço mais. a todos.